minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito feliz de estar fazendo essa aula aqui. É um bônus, é uma aula surpresa que eu quero presentear para todas vocês que são minhas alunas do programa Câncer com Leveza 2017. E para a gente começar, eu quero trazer uma pessoa muito especial, que eu admiro demais o trabalho. E vocês que são minhas alunas, com certeza vão conhecer o trabalho dele mais de perto, que é o Gui, o Guilherme Ortiz, mas que a gente que já é íntimo, a gente chama ele de Gui. Tudo bom, Gui? Tudo bem, Paty. É um prazer estar aqui, de verdade, e poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi nessa minha jornada aqui com as suas alunas, e eu tenho certeza que isso vai trazer alguma transformação, é isso que eu espero. É um prazerzaço estar aqui com você, viu? Meninas, olha, o Gui, ele é expert de várias coisas, tá? Mas hoje ele vai falar para a gente de lei da atração. Na verdade, a gente tem um bônus no programa, que é um curso inteiro de meditação, um curso incrível, que é um presentão que o Gui proporcionou não só para mim, mas para vocês que estão dentro do programa, e futuramente vocês vão começar a meditar com o Gui. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a lei da atração pode te ajudar no processo de cura. Gui, você quer falar um pouquinho do seu trabalho antes da gente começar a entrar no conteúdo da aula? Ótimo. Para quem ainda não me conhece, eu sempre falo, Paty, que eu sou expert em relacionamento, porque eu ajudo as pessoas a se relacionarem melhor com elas mesmas, com a própria vida, com o corpo, com a saúde, com o dinheiro, com a espiritualidade, com a carreira, com tudo. E eu falo muito sobre lei da atração, sobre meditação, sobre espiritualidade. Então hoje eu queria mostrar aqui um pouquinho como que as pessoas podem, como as tuas alunas, né, podem utilizar a lei da atração no processo de autoconhecimento e de cura do mental, do emocional e até do físico, porque quando a gente cuida da nossa mente, cuida das nossas emoções, isso acaba refletindo no nosso corpo. E a gente consegue lidar com os desafios da vida de uma forma muito mais leve, que eu sei que é a tua proposta. Então eu acho que isso tem tudo a ver e que a minha intenção é que elas saiam daqui realmente sabendo que elas têm um controle maior das próprias emoções e dos pensamentos, e com isso da própria vida. Então eu quero trazer um pouquinho dessa transformação, e eu digo que a gente tem uma luz dentro da gente que a gente precisa acessar. E se vocês puderem sair daqui tocando um pouquinho mais nessa luz que vocês têm aqui dentro, eu tenho certeza que isso vai ter um efeito super positivo na vida de vocês. Gui, deixa eu te fazer uma pergunta, que isso é muito recorrente nas pessoas que buscam a minha ajuda. Uhum. E aí vamos seguir, que eu acho que você tem muita coisa para abordar sobre esse assunto. Eu acho esse assunto interessantíssimo. Mas muitas pessoas que buscam a minha ajuda, elas enxergam um pouco, parece que a doença veio como um castigo, ou quando a gente às vezes pensa na lei da atração, a gente pensa, será que eu atraí isso para minha vida? Como é que funciona isso quando a gente a nossa realidade não é o que nós gostaríamos que fosse? Por que isso acontece? Bom, Paty, o que eu costumo falar, e com todos esses meus anos de experiência com a lei da atração, nessa minha jornada na espiritualidade, que já são 10 anos agora, está completando 10 anos, a lei da atração ela mudou a minha vida. E o que a gente entende, né, só para quem não sabe o que é a lei da atração, eu acho meio difícil alguém não ter ouvido falar, mas a lei da atração diz que semelhante atrai semelhante. Se você se coloca numa energia positiva, se você tem pensamentos e emoções de alegria, de felicidade, de gratidão,
de contentamento, de esperança, você vai atrair coisas da mesma frequência energética para sua vida. E se você está sempre reclamando da vida, se você está triste, se você está frustrada, decepcionada, está guardando mágoa, rancor, coisas que são ruins para você, você vai atrair coisas da mesma frequência energética. Então, coisas, pessoas, situações, experiências. Só que, às vezes, a gente não está... Quando a gente fala de lei da atração, tem muito isso, né? Será que fui eu que atraí mesmo essa demissão? Será que fui eu que atraí mesmo essa doença? Será que fui eu que atraí mesmo esse acidente? Enfim. E pela lei da atração, a gente diz que sim, porque nós somos os responsáveis pela nossa realidade. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não trazer a culpa junto com isso. Porque é muito fácil a gente se culpar. Então se eu atrair um acidente de carro, é porque eu estava criando isso na minha vida. Não, mas espera aí, eu nunca pensei em um acidente de carro. Como que eu atraí isso? Eu nunca pensei nessa doença. Como que eu atraí isso? Só que é a mesma vibração. E quando a gente atrai algo que a gente não estava percebendo que a gente estava atraindo, que não foi algo que a gente atraiu deliberadamente, a gente precisa encarar isso como uma oportunidade de evoluir. Se eu não estava enxergando que eu estava atraindo esse tipo de coisa para mim, se eu não estava perceptivo, talvez, de alguma emoção que estava aqui dentro, ou de alguns pensamentos que eu estava gerando, porque muita coisa fica no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, com vários registros que a gente traz da infância, da adolescência. Então, muitas vezes a gente acaba atraindo sem querer. E aí, uma doença, por exemplo, é uma oportunidade da gente olhar para dentro e se transformar. O que eu falo é que a gente nasce como pura energia positiva. A gente é pura luz. Logo, quando a gente é concebido, ainda na barriga da mãe, nós somos pura energia positiva. E a gente vibra em amor, alegria, prosperidade, sucesso. A gente vem para experimentar tudo isso nesse mundo que a gente vive aqui, que é o mundo da matéria, né? O mundo físico. Só que esse mundo, ele é dual. Tem o bom, tem o mal. Tem o amor, tem o ódio. Tem o preto, tem o branco. Tem o doce, tem o amargo. Tem o medo, tem a coragem. Enfim, tem esse contraste. Então, quando a gente chega para esse mundo físico, a gente acaba entrando em contato com coisas que não são puramente positivas. Isso é bom, porque isso serve para a nossa evolução. Cada vez que você entra em contato com a escassez, por exemplo, você quer mais abundância. Isso faz você desejar algo diferente. Cada vez que você entra em contato com a doença, você deseja a cura. Então isso faz você ser melhor a cada dia. Esse contraste que faz a gente ir evoluindo na nossa vida constantemente. Então não é uma coisa ruim. Só que a gente precisa usar isso a nosso favor. A gente precisa entender que nós somos seres de luz ou de pura energia positiva. Não sei como cada um entende isso. Eu falo luz, pura energia positiva. Pode ter gente que fale a nossa parte que é Deus, a nossa centelha divina, enfim. Como as pessoas quiserem chamar. A gente tem isso. Mas ao longo da vida a gente vai se afastando disso por conta desse contraste que nos cerca. E aí nesse afastamento é que a gente começa a vibrar uma energia que não é puramente positiva. Só que quando eu entro em contato, por exemplo, vou dar algo mais prático para a gente conseguir focar e entender com clareza. Você veio para experimentar abundância aqui, nesse mundo. Você veio para experimentar tudo de bom. Mas a abundância é uma das coisas que a gente veio vivenciar. Só que aí o teu pai e a tua mãe te dizem lá no começo da tua vida, lá quando você é criança, que não tem dinheiro para comprar o brinquedo que você quer. Aí você entende, você registra aquilo como, meu pai e minha mãe não têm dinheiro suficiente para me dar o que eu quero. Não existe abundância suficiente para mim. Ou eu não sou merecedor de toda essa abundância. E aí a gente se afasta disso que a gente realmente é, dessa pura energia positiva. A gente começa a vibrar na escassez. É a mesma coisa para tudo. A gente veio para ter um corpo saudável, para tudo funcionar perfeitamente. O corpo é uma máquina perfeita. Ele sabe como funcionar. Tem essa pura energia positiva, essa inteligência infinita,
que está tomando conta de todas as células, de todos os órgãos. A gente veio para funcionar perfeitamente. Só que aí, em algum momento, a gente registra algo negativo e a gente se afasta disso. E aí a gente começa, por exemplo, sei lá, a gente vê alguém na nossa família sofrendo com uma doença grave, ou a gente olha no noticiário alguma doença nova que nos assusta, que nos traz medo, e aí a gente fica com aquilo, nossa, eu nunca quero ter essa doença, eu nunca quero ter isso na minha vida. E isso faz você vibrar no medo. E aí você começa a atrair aquilo para a sua realidade, porque você começa a acreditar naquilo como a sua realidade. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse contraste para não vibrar no medo, e sim na abundância, no amor, na cura. Tá dando para entender? Então, a gente pode fazer a qualquer momento da nossa vida esse caminho de volta. Sair do medo e voltar pro amor. Que é como um curso em milagres diz, né? Que é lindo, perfeito. É lindo. E a gente já Olha, meninas, eu juro que eu não combinei nada com o Gui, tá? Porque você está falando praticamente tudo que eu falo em outras palavras, Gui. Mas é ótimo, porque aí vocês estão vendo uma outra visão, mas que é o que a gente acredita. E eu sempre falo que ninguém escolhe ter um câncer, né? Então, essa questão da culpa é muito importante, porque eu tenho certeza que eu não escolhi e ninguém foi diagnosticado. Um dia acordou e falou, eu quero ter um câncer. Ninguém escolhe. Mas, por um outro lado, nós somos responsáveis, sim, pela nossa realidade, pela nossa vida. E quando a gente assume essa responsabilidade, isso é muito bom, porque traz de volta para a gente o nosso poder, né? O nosso poder de escolha, o nosso poder de mudança, porque se eu sou vítima das circunstâncias, vítima não faz nada, só lamenta, né? Exatamente. É muito importante esse ponto que você toca, Paty, porque a gente tem meio que essa mania que a gente tem que cuidar, eu acho, para a vida toda. De colocar a culpa em algo além da gente. Ou é o outro, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, é culpa dos meus amigos, é culpa do meu marido, da minha esposa, é culpa de Deus, é culpa do universo, sei lá. E a gente nunca quer assumir essa responsabilidade. Eu acho que perante a qualquer desafio que a gente tenha, a gente tem que dizer, não, peraí, eu consciente ou inconscientemente, é minha vida, então eu participei disso aqui. Se é uma coisa boa que eu criei na minha vida, ou uma coisa ruim, um problema, um desafio, eu tenho que, em primeiro lugar, eu acho que aceitar que eu tive uma participação naquilo ali. Mas como eu falei antes, isso não pode trazer uma culpa, porque a culpa, ela deixa a nossa vibração lá embaixo. Mas é uma responsabilidade, é como você falou, é uma retomada do nosso poder. Dizer assim, não, peraí. Pegar um exemplo mais do dia a dia, assim. Eu tava super bem e aí eu encontrei uma pessoa que me falou alguma coisa e eu fiquei lá embaixo. Fiquei super mal. Mas por que eu tô me permitindo ficar mal com isso que essa pessoa falou, ou com isso que essa pessoa fez? Peraí, não é culpa da pessoa. Deixa eu trazer isso para mim, deixa eu transformar isso. Então é para tudo. É uma doença, tá? Eu não sei como ou por que eu criei isso na minha vida ou que eu precisei desse desafio para me transformar. Mas eu vou pegar isso aqui e vou dizer, peraí, o poder sobre a minha vida tenho eu. Então deixa eu levar isso aqui de forma leve, de uma forma diferente do que eu acho que a maioria das pessoas levam. Eu acho que esse é teu propósito, né, Com Paty? certeza. Mostrar que tem um outro jeito, tem uma outra forma de lidar com um desafio grande. Com certeza. Eu acho no teu trabalho, de verdade. E meninas, então, olha, quem nunca assistiu essa minha aula, tá lá dentro do programa, mas eu falo muito sobre isso, a questão, né, da autorresponsabilidade. Mas a partir de agora, tatuem no seu coração. Eu sempre falo isso, não é tua culpa,
mas é sua responsabilidade. Porque a gente tem muito essa mania, ou a gente sente culpa, ou a gente não se exime de toda a responsabilidade, está na mão de Deus. Sim, está na mão de Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Deus atua através de você, né? Então, permite que essa energia pura positiva, que pode ser chamada de Deus também, atue através de você. Você é o único, você é a única, é a forma de manifestação de Deus aqui na Terra, né? Então, você tem que tomar uma atitude que, de preferência, seja conectada com essa força maior. Deus, por energia positiva, enfim. E como a aceitação é uma parte importante do processo, né, Paty? Total. Tanto que o nosso primeiro módulo do programa, meninas, logo depois dessa aula, vocês vão ter aceitando a sua realidade. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão da aceitação, porque fazendo uma comparação muito simples, eu costumo falar que o câncer é um presente que a gente recebe embrulhado num papel muito feio. E a gente precisa abrir ele para poder a gente enxergar além do sofrimento e da dor. É como se a gente recebesse um par de sapato que está muito apertado. Eu não vou conseguir trocar isso pelo meu número, ou seja, pela realidade que eu gostaria, se primeiro eu não aceitar. Eu tenho que receber esse presente para depois eu ir lá na loja trocar. Né? Porque se você ficar, eu não quero ver isso, eu não quero... Você não consegue mudar a tua realidade, né? Eu sei do caminho para a transformação. Perfeito. Sem aceitação não existe. Não há cura. Pelo menos essa cura que eu me proponho com as minhas alunas. A cura das emoções, a cura dos pensamentos, né? Essa cura emocional passa pela aceitação, com certeza. Magui, eu quero saber, conte-me tudo, como é que a gente usa a lei da atração para ajudar nessa questão dessa cura emocional, né? Que eu acho que é assim, lógico, todo mundo quer a cura física, todo mundo que, se você está assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza que ou você, ou alguém que você ama muito, está passando pelo desafio de enfrentar um câncer e você deseja a sua cura, que é sua por merecimento, né? Conforme o Gui falou, todos nós viemos ao mundo para ser saudável. Deus criou a gente para a gente ser saudável e viver uma vida plena, uma vida feliz. Esqueci o que eu estava falando. De como usar a lei da atração? Sim, sim. E eu esqueci mesmo. Pode falar, Gui. Manda você, porque eu esqueci. Posso falar? Tá, aí se você lembrar no caminho, você... lembro, vai. A quimioterapia deixa a gente assim, a gente esquece. Já te falei isso, você sabe, né? Eu sei, você me falou. Então, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, isso que eu e a Paty estávamos falando aqui, da aceitação do empoderamento. Em primeiro lugar, é essa aceitação, peraí, isso aqui está acontecendo comigo, deixa eu me render a isso, deixa eu me entregar a isso, deixa eu aceitar isso para a transformação poder começar. E com isso, você trazendo a responsabilidade para a sua própria mão, você tem algo a fazer. Você tem como começar o teu processo de cura mental, emocional e até físico. E a lei da atração, ela funciona da seguinte forma. Se você se colocar numa energia alta, você vai atrair coisas da mesma frequência energética. E como você se coloca numa energia mais alta? Através dos seus pensamentos, através do seu foco, da sua atenção, através das suas emoções também. E você tem o controle disso.
Muitas vezes você pode perceber que a tua mente ela está trabalhando sozinha. Você está pensando coisas no automático. Você não está presente. Ou você está perdida no passado, ou você está perdida no futuro, com uma ansiedade, porque, o que será que vai acontecer a partir de agora? Será que eu vou me curar? Será que eu vou conseguir lidar com tal coisa ou não? Ou no passado você fica, era tão bom quando eu, naquele tempo em que eu estava desse jeito, em que eu tinha isso, em que eu tinha aquilo. Lembra que o teu poder, ele está aqui e agora, no momento presente. Então, usa isso a teu favor, para você trazer o teu foco e a atenção para o agora. Porque é aí que você consegue redirecionar seus pensamentos para criar uma realidade diferente daquela que você está vivendo nesse momento. A gente precisa aceitar, abraçar essa realidade para começar a se encaminhar para algo diferente. Então, com os seus pensamentos focados na cura, na solução, na alegria, ou na paz, ou na serenidade, você vai entrar num novo nível de vibração e vai atrair coisas boas para você. No processo, inclusive. O processo ele tem que ser leve, como a Paty diz, né? Ele tem que ser amoroso, ele tem que ser alegre. Não precisa ser sempre no sofrimento, na culpa, na mágoa, no porquê que isso está acontecendo comigo. Faz sentido, Paty? Total. Assina embaixo aí. Onde é que está o papel para eu assinar embaixo? Porque assim, se você ficar só na reclamação, se você ficar se lamentando, você vai ver que as coisas vão ser muito mais difíceis para você no processo. Eu sei que fica muito mais pesado, né, Gui? Exatamente. Eu sei que talvez assim, eu nunca passei pelo mesmo problema, né, Paty? De ter assim, eu já tive uma doença muito grave quando eu tinha 13 anos de idade, eu até contei no teu último evento ao vivo, né, durante a palestra, mas não vou me alongar aqui nisso. Só que assim, às vezes a gente está num momento de dor, inclusive dor física, mas a gente pode passar por essa dor de duas formas. Ou se entregar a isso e dizer eu não consigo, eu não posso, ou passar pela dor com um pouquinho de esperança, sabendo que isso vai passar, sabendo que isso vai melhorar de alguma forma. Uma hora vai passar, uma hora vai aliviar, uma hora você vai se sentir um pouco melhor. Então, se você se nutrir dessa esperança, se você direcionar os teus pensamentos para a esperança, para a cura, você vai se sentir melhor no momento presente. E com isso se dá uma elevação no nível energético e você vai ver que o teu corpo ele começa a trabalhar de uma nova forma. Quando você tá para baixo, quando você tá triste, o teu corpo ele vai responder de uma forma. Quando você se direciona para a esperança, para a alegria, não estou dizendo que você precisa estar eufórica num momento de dor, mas pelo menos de paz interior, e nisso a meditação vai ajudar muito vocês, né? O bônus que eu dei de meditações guiadas vai ajudar vocês a passarem por isso com mais paz, com mais serenidade. A sua energia vai se elevar e o teu corpo ele vai começar a responder de uma forma diferente também. Então, a lei da atração é isso. Você se colocando nessa energia diferente, você vai ver que você vai ter não só uma reação do teu corpo e os teus pensamentos, eles vão começar a ir para imagens diferentes, imagens de cura, imagens de como seria se eu tivesse curada. Ao invés de como seria se eu tivesse à beira da morte, não sei. É um pensamento que te traz um medo, uma angústia. Então não vai para isso. Uma insegurança. Claro. Então não vai para isso. Tenta focar naquilo que você quer ver manifestado na sua realidade. Como que eu quero passar por isso? Sei lá, eu imagino que o medo da quimioterapia deve ser enorme, né? Então, medo de tudo a gente sente, Gui. Sente medo de tudo. Ficar careca, quimioterapia, medo de morrer, de sofrer com tratamento, né? Então,
eu vou começar a minha quimioterapia semana que vem. Nossa, e se eu passar muito mal? E se eu tiver dor em tudo? Não vai para esse tipo de pensamento. Tenta ir para algo que vai te confortar de alguma forma. Não é para você criar falsas expectativas, mas é para você direcionar a tua energia já para o teu corpo lidar com aquilo da melhor forma que ele puder. Perfeito. Eu costumo falar que quando a gente começa a pensar, e o começo do nosso pensamento é e se, corta o mal pela raiz, porque normalmente a gente nunca pensa e se correr tudo bem na quimioterapia. Não, é e se eu passar mal, e se eu não aguentar, e se... Então, esse tipo, a gente tem que ficar mais atento ao nosso padrão de pensamento. O que é que nós estamos pensando? Né? Então, se você começar a pensar e sentir medo, você está numa frequência que não é bacana. Né? Se você se sentir insegura, se você sentir medo, sentir angústia, aí você tem que começar a questionar esses pensamentos. E também, eu acho que é importante não sentir culpa quando você estiver pensando coisas ruins. Perfeito. Porque assim, a gente vai para pensamentos negativos. A nossa mente, ela é muito espertinha. Ela já está acostumada a pensar certas coisas, porque, né, lá atrás, os nossos ancestrais, eles precisavam se proteger de tudo. Eles moravam, sei lá, na selva, precisavam se proteger dos animais, precisavam se defender o tempo inteiro. Então a mente, ela tinha que ficar esperta o tempo inteiro. Agora, a gente não precisa tanto disso, mas a nossa mente continua produzindo pensamentos de medo, de receio, ai meu Deus, o que será que pode acontecer? Então, se você não dominar a tua mente, se você não observar teus pensamentos, a tua mente vai te levar para lugares horríveis. Só que se você tiver consciência do que você está pensando, só de observar teus pensamentos ali, algo dentro de você já começa a mudar. Porque não é mais a tua mente que está te controlando, é você, essa consciência maior, que está controlando a tua mente, que está usando a sua mente para criar algo melhor. E a meditação, ela vai te ajudar muito nisso, porque a meditação faz você ficar mais presente, te traz mais clareza, te traz mais foco, te traz uma possibilidade de levar tuas emoções negativas para positivas muito mais rápido do que a maioria das pessoas que não medita faz. Então você tem uma resiliência emocional e mental muito maior. Você consegue sair de algo negativo e se levar para algo positivo. A tua intuição fica muito mais forte. Então, considerem esse bônus aí que eu dei um real presente para vocês e que vai, de alguma forma, também te conectar com essa fonte de pura energia positiva que eu falei. Porque quando você respira, você coloca a tua energia no lugar e aí eu vou abrir um parênteses. Meditar não é parar de pensar, tá? Meditar é estar presente. Parar de pensar é um mito. É um mito na meditação. As pessoas acham que isso é meditação. Não. É mais uma consequência da meditação consistente e frequente. Tá? Você vai conseguir chegar lá se você praticar todos os dias durante algum tempo. Mas, a princípio, a meditação é ficar presente, conseguir focar no aqui e agora, e por isso a respiração ajuda tanto. E com isso, ficando mais presente, você se conecta a esse Deus interior, a essa pura energia positiva que você carrega aqui dentro. Que eu carrego, a Paty carrega, você carrega, todo mundo carrega. Só que quando você está presente, você começa a se conectar com essa energia. E isso reflete nos teus pensamentos, no teu emocional e no teu corpo físico também. Então é maravilhoso quando você tem uma sensação de meditar por alguns minutinhos e você sai completamente aliviada, você sai com uma esperança diferente, com uma confiança de que as coisas estão indo para o lugar certo, que está tudo certo no aqui e agora. Então é maravilhoso você entrar em contato com esse teu poder.
Não é, Paty? Fantástico! Paty medita. A Paty medita todo dia, não? Medito. Eu comecei a meditar, quando eu comecei a meditar, eu estava no fundo do poço. Eu estava em tratamento e eu estava tendo crise de pânico, síndrome do pânico. E é impressionante como meditar, eu percebi que eu não estava nem conseguindo respirar. Eu estava finalizando, eu fiz 16 ciclos de quimioterapia e eu estava tão tensa, tão angustiada com tudo, porque é uma pressão psicológica muito forte que a gente sofre, né? E, será que o tratamento vai dar certo? Será que eu não conseguia respirar? Eu comecei a observar durante a meditação que eu respirava assim. Sabe quando criança que chora muito e aí depois ela fica fazendo esses tremeliques? Era eu, porque eu estava muito estressada e a meditação me ajudou nesse sentido. Eu comecei a observar que a meditação me ajudava a dormir, porque com o tratamento a gente também tem muita insônia, então me ajudava a dormir. Então eu meditava para dormir. E aí depois eu comecei a ver que a minha ansiedade começou a ser controlada, os meus pensamentos, que é exatamente o que você falou, com a meditação, você começa a tomar consciência dos seus pensamentos, né? E aí você se dá conta de que você não é a sua mente. Exatamente. Que ela tem que te servir, né? Exato, e não ela dominar a gente, a nossa vida, não deixar a gente em paz, o que é isso? E aí o maravilhoso da lei da atração é que quando você tem mais foco e você coloca a tua atenção naquilo que você quer que se torne uma realidade para você, a tua mente ela começa a moldar a tua realidade da forma que você realmente deseja. Então, com os teus pensamentos, você vai direcionando a energia e vai criando algo melhor para você. Mas lembrando, isso a partir da aceitação, do empoderamento, da autorresponsabilidade e da presença, que a meditação vai te ajudar a ter esse foco para começar a moldar a sua realidade do jeito que você quer. E que é fundamental isso que você falou, eu lembrei agora, e isso me ajudou muito. E meninas, vocês que são alunas do meu programa, a gente vai fazer isso juntas. Eu criei durante o tratamento o meu dia da cura. Então, eu dedicava, porque eu fiz 16 ciclos de quimioterapia. Desses 16, 12 ciclos eu fazia toda semana. Então, eu me lembro até hoje, toda quinta-feira à tarde, eu tinha quimioterapia. Pela manhã, eu já acordava focada na minha cura. Era o meu dia da cura. Então, eu acordava de manhã, eu tomava um café super gostoso. Eu ia para a praia, como carioca que nós somos, né, Gui? Eu ia para a praia, que é uma coisa que me acalma muito, que me deixa presente. Eu sinto muito a presença de Deus no mar. Então, eu ia de manhã cedinho, caminhava descalço durante 1 hora, conversando com Deus, dava meu mergulho no mar, agradecia por estar viva e me sentia já curada, agradecia pela minha cura e já me sentia curada. Quer dizer, e isso foi, eu acho que a gente vai criando uma energia, eu não sei, mas eu tinha tanta certeza da minha cura e isso, a cada semana eu alimentava mais, sabe? Eu ia a cada semana, toda semana eu criei meu ritual da cura. Eu ia, tomava meu café da manhã, eu ia para a praia, bebia minha água de coco, dava meu mergulho gostoso. O dia que eu tinha mais tempo eu fazia stand-up. E aí eu ia já para a quimioterapia com outra energia. Porque no começo não era assim. No começo eu ia, sabe, quase amarrada, quase chorando, reclamando. E a partir do momento que eu comecei, e aí eu ia numa outra vibração, porque eu ia já agradecendo, feliz por estar viva, feliz pela oportunidade que eu estava tendo de me tratar. E eu percebi que quanto mais eu fazia isso, eu levava lá meu tablet, ficava escutando música relaxante,
eu percebi que eu comecei a dar força para o meu tratamento e não lutar contra ele. Perfeito. E isso são coisas simples que a gente pode fazer, que eu quero que vocês façam, meninas, no dia a dia de vocês, escolham pelo menos um dia na semana para você focar na tua cura e que você faça coisas que te deixem feliz, ou pelo menos, que já é, para mim, não é pelo menos, é o máximo, mas que te deixam gratas por vocês estarem vivas, por vocês estarem tendo a oportunidade de se tratar. Façam coisas relacionadas a coisas que realmente deem prazer de estar viva. Porque isso é uma forma de você atrair essa realidade que você quer para você, né? Exatamente. Paty, enquanto você... Incrível tudo isso que você falou. Amei. Eu nem tinha estudado, nem era coach ainda, mas eu estava fazendo um auto-coach em mim. Isso muito foi em 2014. Muito bom. E... Tudo isso, né, que um mergulho no mar, sei lá, tomar uma água de coco, brincar com os meus cachorros, por exemplo, escutar uma música boa. Com os filhos, quem tem, né? Quem tem filho, dançar na frente do espelho, ou colocar uma música alta e dançar. Tudo isso são formas de você se conectar com essa pura energia positiva que está aí dentro. Com Deus, como você quiser chamar. E isso faz a sua vibração chegar lá em cima. E como que você sabe se a sua vibração chegou lá em cima? Você está se sentindo bem? Está se sentindo melhor? Depois do mergulho que a Paty dava no mar, com certeza ela estava mais leve, mais alegre. Então a energia dela, isso significa que a energia dela estava lá em cima. E o corpo já ia receber a quimioterapia de uma outra forma. Diferente de quando ela estava indo, que droga que eu tenho que ir fazer quimioterapia, lutando. Que sofrência, eu vivia falando isso, que sofrência. É a maneira com que você encara, né, as coisas. Te coloca numa outra energia e faz o teu corpo receber aquilo de uma outra forma. Muito mais conectada com essa fonte de energia. E aí, essa fonte de energia vai saber o que o teu corpo precisa fazer para te deixar mais leve, para te deixar mais, não digo totalmente sem dor, mas talvez mais aliviada, enfim. Mas eu tenho certeza que isso que a Paty está falando aí vai te levar a ter passar pelo processo de forma muito mais leve. Ou ter uma cura mais rápida do que você teria se você não estivesse fazendo dessa forma. Não, e eu costumo dizer que se eu pudesse, é óbvio que todas as pessoas que buscam a minha ajuda seriam curadas. Mas isso está acima da minha vontade. Mas essa cura emocional, essa cura dos nossos pensamentos, isso está nas nossas mãos, né? E o caminho é esse. Um dos caminhos é esse. E, meninas, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque eu sei que depois vocês vão me perguntar. Eu mergulhava no mar e eu caminhava na praia, o meu médico me autorizou, tá? Então, assim, cada caso é um caso, cada tratamento é um tratamento. Eu passei muito bem durante o meu tratamento. Eu quase não tive efeito colateral. E eu tenho certeza que muito... de eu passar bem no tratamento, tá aqui, foi aqui, ó, na minha cabeça. Porque eu não me sentia doente. O dia que eu estava mal, eu ficava deitadinha na cama, mas eu não ficava deitada na cama pensando, tô com dor disso, tô com... Não, eu colocava na televisão uma comédia, ficava rindo, eu lia um livro, eu buscava porque é o que o Gui falou, sabe? E é a lei da atração. Onde você coloca o seu foco, é o que vai crescer na tua vida. Então, se você tá com dor e fica, meu Deus, estou com dor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Adivinha o que vai acontecer? Você só está colocando foco ali.
Eu não estou falando que é para você negar a sua dor, fingir que não existe nada disso, né? E se estiver doendo muito, se você estiver passando muito mal, você tem que sim comunicar ao seu oncologista. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente pode colocar o foco em outras coisas e sempre focar na nossa cura, sabe? Sempre focar no nosso bem-estar. Eu esquecia, muitas vezes, Gui, eu esquecia que eu estava em tratamento. Eu me lembrava quando eu me olhava no espelho e via que eu estava careca. Às vezes opa, porque eu esquecia. Então, eu estava me sentindo tão bem, sabe? E uma coisa que você falou que é importantíssimo. Você já leu o livro Cura Quântica? Não, de quem que é? É do Deepak Chopra. Ah, do Deepak Chopra, eu sei. Eu sei qual é, mas eu não li ainda. Esse livro é fantástico. Leia. É um Vocês bem também, grande, né? meninas, eu vou colocar, não é tão assim, não. Eu vou colocar, meninas, vocês têm lá dentro do programa, vocês vão ter bibliografia de vários livros que eu recomendo que vocês leiam. Mas esse livro, que ele fala exatamente isso, e é impressionante, porque o Deepak Chopra, para quem não conhece, é um médico indiano. Então, ele trabalha com a medicina Ayurveda, que é, assim, é a medicina da Índia. Para a gente aqui, a gente vê isso como uma medicina alternativa, mas é a medicina oficial lá na Índia. E ele fala que o nosso sistema imunológico, as nossas células, elas vibram exatamente de acordo com os nossos pensamentos e as nossas emoções. E ele não só fala, ele tem lá vários estudos científicos que comprovam isso. Uma pessoa, quando ela desiste de lutar, as células dela, o sistema imunológico dela, também entrega os pontos. E é impressionante, ele fala de um estudo lá que foi feito, estudaram as lágrimas de alegria, a composição química das lágrimas de alegria e das lágrimas de tristeza. E é totalmente diferente. Para você ver, lágrima é lágrima. Mas como os nossos pensamentos e as nossas emoções influenciam diretamente em todas as células do nosso corpo. É fantástico. Tem um vídeo meu no YouTube, Paty, que eu falei sobre a experiência do Masaru Emoto, que ele fez com a água, com flocos da água numa certa temperatura, né? Aí ficaram flocos de gelo. E aí quando você envia pensamentos negativos para a água, os flocos eles ficam todos deformados, assimétricos. E aí quando você envia amor, pensamentos positivos para a água, olhando no microscópio, eles ficam todos simétricos, perfeitos, assim. São flocos perfeitos. E o nosso corpo, ele é mais de 70% de água, né? Então, imagina o que os teus pensamentos fazem com o teu corpo. Se essa experiência da água que ele fez mostrou isso, né? Imagina o que os teus pensamentos fazem com o teu corpo físico. Então é maravilhoso o poder que a gente tem dentro da gente e que às vezes a gente não usa porque ou a gente não tem consciência ou a gente não aprendeu como fazer isso. Mas aqui eu espero que essas pequenas dicas te sirvam de alguma forma para a tua transformação e para a tua evolução. Meninas, eu vou colocar esse vídeo do Gui que eu já vi, é fantástico. Vou colocar lá no nosso grupo secreto do Facebook, tá? Ele é bem antiguinho, tá? Tem uns mais novos que são melhores, mas vale a pena assistir. Vale o conteúdo, olha o ego, vale o conteúdo. Foi meu segundo vídeo, eu acho, que eu lancei. Enfim. Bom, Gui, você quer, Gui? Olha, toma aqui, ó. Você quer falar mais alguma coisa para as alunas? A gente já conversou tanto. É verdade. Eu quero aqui dizer para você que não importa o que você estiver sentindo, o que você estiver passando nesse momento, por mais difícil que isso seja, lá dentro, lá no fundo, sempre tem essa luz que está de alguma forma
te guiando nesse processo. Então confia na luz, confia nessa luz que está lá dentro de você. 24 horas por dia, 7 dias por semana. No momento que você estiver lá no fundo do poço, lembra que existe essa luz dentro de você. E que isso vai te guiar de alguma forma para um pensamento melhor, para uma emoção mais positiva. Vai elevar a tua energia quando você der o foco para esse Deus interior, para essa luz interior que você carrega. Não desiste, se mantém na esperança, na confiança de que tudo está se encaminhando para o melhor. Não importa a realidade que você está vendo aqui e agora. Aceita, se rende a isso, porque esse é o caminho da transformação. E com essa aceitação você vai se abrir para uma energia de uma frequência um pouquinho mais alta. E você vai ver que praticando isso todos os dias, se conectando com aquilo que você quer, pensando coisas que você quer ver manifestadas na sua realidade, você vai com esse treino cada vez mais ganhando uma consistência nessa nova energia, deixando a tua luz brilhar de dentro para fora, e isso vai te trazer um resultado muito melhor do que talvez você espera. Confia na luz, confia que você pode curar a sua mente, que você pode curar o teu emocional, e que isso pode te trazer um bem-estar maior com o teu corpo. Então, espero que essas coisinhas aqui que eu falei para você, que tenham um efeito muito positivo no seu dia a dia, na sua vida. E eu quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com você, Paty, que é uma pessoa que eu admiro demais, que tem um trabalho lindo, um propósito de vida maravilhoso, que ajuda tantas pessoas, tantas mulheres a se transformarem. E parabéns, de verdade. Eu tenho um orgulho imenso de ser seu amigo, de estar junto com você nessa jornada. E, meninas, o que precisarem, eu tô aí. Eu que agradeço, Gui, o seu carinho. E assim, eu já te falei isso, mas eu não me canso de repetir. Para mim, a sua amizade e poder caminhar junto com você na sua jornada, no seu trabalho, que eu também admiro demais, é um privilégio muito grande. Então, e meninas, olha, minhas alunas queridas, vocês, quem ainda não conhece o Gui pessoalmente, vai ter a oportunidade de conhecer no nosso encontro ao vivo. Tá? Gui vai meditar, vai colocar todo mundo para meditar e a gente vai ter, né, no nosso final de semana juntas, o Gui é um dos nossos convidados especiais que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa para a gente. Mais uma vez, obrigada, Gui. E meninas, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse presente, essa surpresa que eu quis fazer para vocês. E lógico que não se preocupem que vocês vão começar as outras aulas do programa. Esse é um bônus extra, um presente a mais, porque eu já queria ter gravado uma aula com o Gui, porque eu sei que ele tem muito para acrescentar, muito para trazer para a gente, e eu aproveitei essa oportunidade. Então, um beijo no coração de vocês e a gente se vê na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, Gui. Tchau, beijo.